É difícil hoje a gente encontrar um lar que não esteja em guerra, né? Os conflitos, eles são frequentes, são constantes, e cada tempo que passa, piora, porque a gente vive os finais dos tempos. A questão é que as pessoas que elas vêm para Cristo, a gente tem que ajudar essas pessoas a tentar reverter esse cenário, essa situação. Então é muito importante a gente ter o conhecimento necessário para ajudar no que pode, naquilo que é possível. A gente tenta guiar, orientar, instruir. Por exemplo, se uma pessoa te procura e ela diz assim, eu quero terminar meu relacionamento. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. E aí você tenta ajudar a mudar aquela situação. Se ela não quiser, não insista. A decisão é da pessoa. Por que eu digo isso? Se você insistir e ela continua nesse relacionamento, por exemplo, se é um relacionamento com uma pessoa violenta, e aí daqui a pouco ela sofre uma agressão, uma situação pior, você tem uma parcela de culpa nisso. Então você não pode insistir naquilo que a pessoa quer. Você tenta ajudar. Da mesma forma, é o contrário. A pessoa ela quer continuar nessa relação. Então você está ali para ajudar ela naquilo que é possível. Mas a decisão é sempre da pessoa e nunca sua. Seja terminar o relacionamento ou continuar no relacionamento, a gente tenta ajudar, mas não decidir pela pessoa. E se você diz para o pessoal, melhor você se separar, e se ela se arrepende amanhã, a culpa é sua. Sem contar que o outro, no caso o cônjuge, descobrir que você deu esse suporte, disse, não, a fulana apoiou a tua separação. Aí vai criticar o evangelho, vai bater na sua porta, vai falar mal de você. Então é a pessoa que tomou a decisão que ela tomar, você puder ajudar, você ajude. Se você vê que a motivação ela está errada, você diz assim, olha, a decisão é sua, mas eu não quero me envolver. Tem pessoas que querem largar a esposa por causa de amante. A gente não vai dar esse tipo de apoio. Então a gente tem que estar sempre sendo ali de forma muitas vezes transparente, objetiva e imparcial. É a maneira que a gente tem que lidar com essa situação. Porém, na maioria dos casos, né, quando as pessoas elas buscam ajuda, elas querem mudar aquele cenário, querem mudar a vida conjugal dela, quer salvar o relacionamento, quer mudar a sua história. E normalmente pessoas que não têm uma compreensão clara de como fazer, e isso acontece com muitos líderes, normalmente os líderes têm o seguinte posicionamento, vamos orar. Como se a oração resolvesse tudo. Claro que a oração é muito importante, mas tem situações que você pode direcionar e ajudar a partir do momento que você tenha conhecimento de causa. Você sabe o que fazer para tentar mudar aquele quadro. Então, se vocês hoje se prepararem para isso, eu acredito que a gente pode mudar a vida de muita gente. Os que me acompanham sabem que eu já consegui ajudar muitas pessoas quando se fala em relacionamento. E acredito que se vocês também usarem as ferramentas certas, vocês vão conseguir ajudar também muitos casais. Então, eu queria que vocês anotassem, se for possível, e a gente precisa entender, primeiro, todo conflito que leva, às vezes, os casais. Não adianta a gente só tratar os sintomas. A gente precisa tratar as causas. E, muitas vezes, o líder, quando ele vai ouvir as pessoas, ou a pessoa, o marido ou a esposa, normalmente ele foca muito nos sintomas. E aí você tenta mudar ou conscientizar aquela pessoa daquilo que ela precisa deixar de fazer porque ela está fazendo, mas sem olhar o que levou ela a fazer aquilo. Então a gente acaba tendo um resultado em pequeno espaço de tempo, mas a longo prazo volta tudo de novo. Por quê? Porque a gente não tratou a causa. Então vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você pega uma mulher e ela vem dizer, meu marido quer me largar, e você pergunta, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência, eu muitas vezes sou agressiva, eu muitas vezes sou descontrolada, mas eu estou arrependido, eu quero mudar, eu quero largar, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Aí você vai dizer para ela assim, olha, se você não mudar, se você não deixar de ser agressiva, se você não for uma pessoa controlada, realmente seu casamento não tem jeito, você vai perder o seu marido, você precisa parar com isso. Aí ela vai chorar e vai dizer a verdade, eu preciso mudar. Aí ela vai embora, aí o marido vem, lhe agradece e diz assim, poxa, eu quero te agradecer, minha esposa está melhor, a gente estava se separando, mas você foi lá, deu uns conselhos para ela e ela decidiu realmente melhorar. Só que muitas vezes aquela agressividade é só o sintoma, não é a causa. Às vezes a causa é a ansiedade. Então aquela pessoa é tão ansiosa que ela é descontrolada, descompensada, impaciente, intolerante, compulsiva. E aí se você não identificar que ela precisa tratar a ansiedade, ela vai melhorar alguns dias, mas depois vai voltar a fazer de novo, cometer os mesmos erros. Então o que a gente precisa, muitas vezes numa conversa, é identificar o que está levando aquele casal ou aquela pessoa que te procurou a estar vivendo esse cenário. E aí a gente descobrindo a causa fica mais fácil de ajudar. Então eu vou apresentar para você as situações que são mais comuns. E aí, partindo do princípio que a gente identifica, fica mais fácil de tratar. Por exemplo, existem muitos casais que vivem conflito por um motivo chamado vício mental. O que é o vício mental? Tem muita gente que tem um vício de focar sempre os defeitos.
E assim, a gente já tem uma influência cultural nisso, né? E desde pequenininho a gente é induzido a isso. Por exemplo, você liga a televisão e é só notícia negativa. Você para conversar com um grupo de pessoas, é sempre para criticar alguém. Você está no meio dos parentes, estão sempre falando de mal de uma pessoa. Então você já é induzido a ter uma visão negativa das coisas. Muitas vezes no relacionamento, isso também acontece. A pessoa foca muito nos defeitos, não vê as qualidades, e aí ela não consegue ter um relacionamento saudável, porque Jesus ele disse uma coisa com muita propriedade. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, dependendo de como a gente vê as coisas, o corpo acaba reagindo ou como luz, quando você tem uma percepção positiva, ou como trevas. Isso é, você se sente perdido, escuridão. Então, a gente precisa identificar se aquela pessoa que está conversando com você, ou ela, ou o marido, tem esse vício de focar somente os defeitos. Então, vou contar assim, algumas histórias aqui situações que eu vivi, né, identifiquei, consegui ajudar. Algumas delas até vocês conhecem, mas só para reforçar novamente aqui essa ideia. Por exemplo, uma mulher me procurou e ela disse que ela queria se separar. Eu perguntei por quê. E ela disse assim, olha, eu vou me separar porque eu me sinto como empregada. Meu marido não me valoriza, ele não me dá satisfação de nada, ele compra, vende, negocia, eu nunca sei de nada, eu sou sempre a última a saber. E assim, eu não aguento mais isso, quero me separar dele, não vou viver mais esse tipo de coisa. Quando ela estava me falando sobre esse posicionamento dela, que ela queria separação porque ela não se sentia valorizada, ela se achava como uma empregada, eu conheci o marido dela, comecei a perguntar para ela algumas situações que eu sabia que eram qualidade deles, qualidades que ele tinha. Eu perguntei, seu marido bebe? Ela falou, não. Seu marido já lhe traiu? Ela falou, também não. Seu marido é um bom pai? Graças a Deus é um bom pai. Seu marido ele é provedor? Sempre foi. Seu marido é uma pessoa honesta? Demais. Eu não precisei terminar de falar, ela já chegou à conclusão. Eu estou sendo precipitada, né? Falei, tá. Isso é. Eu consegui fazer ela enxergar o que ela não estava vendo, as qualidades do marido. E aí eu disse para ela, seu marido precisa de ajuda. Mas primeiro você tem que entender que você só está focando no defeito. E focar o defeito faz com que você não enxergue as qualidades e por isso você queira a separação. Ela disse assim, tem certeza que você quer largar seu marido? Aí eu falei para ela assim, olha, se você botar as malas dele na rua, metade das mulheres da rua onde você mora vai levar ele para casa. Porque muitas mulheres gostariam de ter o marido que você tem. Não, quero me separar não. Ali eu consegui mudar aquele cenário, por quê? Porque ela estava focada só nos defeitos. Isso que é o vício mental. Uma pessoa que só vê os defeitos. Aí eu peguei uma outra pessoa também, e ela sentou para conversar comigo, e quando ela começou a falar, ela começou a chorar compulsivamente, né? Chegava a chorar alto. Eu estava numa sala atendendo ela, e em cima, quem estava em cima escutava o choro. E aí ela começou a dizer, são 30 anos de sofrimento, eu não aguento mais, eu quero me separar. Sofri demais, meu marido me fez sofrer demais. Eu não aguento mais essa situação. E aí começou a compartilhar, né, os problemas que o marido tinha. E eu falei assim, são 30 anos de sofrimento, é demais. E não teve nada de bom nessa relação. Olha, eu não consigo nem lembrar nada de bom. Eu falei, não é possível. Conte algumas situações aí desses 30 anos, por exemplo, seu casamento, como é que foi? Aí ela parou, enxugou as lágrimas e falou assim, meu casamento foi maravilhoso. Eu lembro quando eu entrei na igreja, falei, como é que você estava na igreja? Ela estava linda. Todo mundo me olhando, falei, poxa, que legal. E depois, como é que foi a lua de mel? Aí nós viajamos, fomos pro Rio de Janeiro, aí foi tão boa aquela experiência. Falei assim, não tem nenhum outro momento importante do seu relacionamento? Aí ela falou assim, pensando bem, tem sim, sim qual? Aí ela disse assim, bom, quando meus filhos nasceram, olha, meu marido como pai, não deixa nada a desejar. E eu me lembro quando meu filho nasceu, eu tava de cesárea, né? E eu, meu filho, comecei a me emocionar, vendo o cuidado dele com as crianças. Resumindo, ela começou a pontuar muita coisa boa no casamento. No final ela enxugou as lágrimas e falou assim, olha, meu marido não é tão ruim assim não, sabe? O marido tem muita coisa boa. E aí quando ela identificou que o marido tinha muita coisa boa, aí eu consegui orientar ela, ajudar o marido a mudar naquilo que ele tinha deficiência. Depois mais à frente ela me manda mensagem, assim, eu quero lhe agradecer porque você salvou meu casamento. E ela tinha um vício de focar só os defeitos do marido. Então, o que acontece em muitos relacionamentos é que existem pessoas que têm um vício mental de somente focar os defeitos. E todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, e o que define a nossa relação com as pessoas é o foco. Se você olhar os defeitos, você quer se afastar. Se você olhar as qualidades, você quer se manter próximo. Então é importante a gente desenvolver essa habilidade, essa percepção para ajudar as pessoas. Quando a gente identifica isso, né, que a pessoa tem um vício mental, o primeiro passo é você fazer ela enxergar que ela é assim. Olha, você tem um vício de focar somente os defeitos do seu marido ou os defeitos da sua esposa. Por que você está nesse estado? Exatamente por causa desse vício. Aí você pergunta, você é uma pessoa negativa? Você vê muitas dificuldades? Você olha muitos problemas? Eu sou desse jeito. Aí eu vou dizer para vocês, existe um exercício que eu uso na terapia, vocês podem usar também com as pessoas,
para ajudar as pessoas a mudar essa mentalidade. Primeiro, a consciência, né? Você traz a consciência que ela é assim, ela começa a ter aquela percepção de dizer assim, ela não enxergava dessa forma. E existe um exercício que a gente chama de diário de bordo. A gente pede para a pessoa, todas as noites, escrever só as coisas positivas que aconteceram com ela durante o dia. É um tipo de exercício que leva normalmente 30 dias para começar a aparecer os primeiros resultados. Por quê? Porque a pessoa ela vai todo dia repetindo. Normalmente eu estabeleço uma meta, né, de 10 coisas. Por quê? Porque o cérebro, que é viciado nas coisas negativas, ele tem dificuldade de ver as qualidades, ver as coisas boas. Então você tem que estabelecer a meta. Eu quero 10 coisas por dia, você tem que todo dia. Você tem que anotar todo dia, com frequência, só as coisas que acontecem de boa quando você acorda, qual é a sua primeira percepção do dia, se você recebe uma visita de uma amiga, se você assiste um filme, se você ganha um beijo, se você come uma coisa gostosa, se você recebe do Mercado Livre um produto que você comprou. Aí você começa a dizer para a pessoa, anote tudo que acontece de bom, das pequenas coisas às maiores. E aí depois que você orienta a pessoa a fazer isso, o que acontece com ela depois de um tempo? A mente dela começa a se reprogramar. Normalmente o prazo começa depois de 21 dias. Ela começa a se reprogramar e ela começa a se tornar uma pessoa com uma visão mais otimista, de focar as coisas mais positivas. Isso já é o primeiro passo para poder ajudar, às vezes, o casal. Claro que isso não se aplica somente a relacionamento, se aplica a outras situações, né? Tem muita gente que tem esse tipo de problema, né? E quem tem esse tipo de problema não somente leva isso para o casamento, leva para a vida. E levar para a vida acaba se tornando um problema, posso dizer assim, bem generalizado, né? Bem genérico, bem amplo, porque a pessoa é tendenciosa a não ter sucesso em nada. Porque se ela bota defeito em tudo, a casa onde ela mora ela só vê os defeitos, a amizade que ela tem ela só vê os defeitos, o trabalho onde ela está ela só vê os defeitos, ela não consegue ver as qualidades, isso vai interferir emocionalmente e automaticamente ela vai estar sempre com desânimo, com desinteresse, mal-humorada, chateada, aborrecida, porque ela só vê coisas negativas. Então é triste quem tem esse tipo de problema e às vezes a gente carrega algumas sequelas disso também, até bom a gente se autoavaliar, muitas vezes a gente não tem essa visão, né, focado mais para coisa pro lado ruim do que pro lado bom. Então, como é que a gente ajuda as pessoas? Traz elas a consciência que elas têm esse problema, fazer elas enxergarem o lado positivo do cônjuge. Esse é o primeiro passo. Tudo? Não é tudo. Mas sem isso é difícil de ajudar, porque a pessoa, por mais que você tente, né, trazer a consciência, se ela não perceber que o problema está nela, ela vai sempre justificar o erro no outro. Então você acaba não conseguindo ter muito sucesso se a pessoa tiver esse vício. Então a gente tem que tratar o vício mental, que é a raiz, às vezes, de muitos conflitos no relacionamento.